de você ter isso no cinema, na literatura, na novela. E eu cresci vendo atores negros fazendo o papel de motorista. Eu acho que o Lene lembra dessa mudança, né, Lene? Sim. Negro fazia o quê? Motorista, mordomo, porteiro e tal. Garçom. Lavador de carro. Exato. Hoje temos protagonismo e tal. Isso tem mudado. Então, todo esse sentido eu concordo e eu acho legal. E veio com a lei de cotas. E com todas as ações afirmativas. Sim. Então, a gente tem que colocar cotas junto com aquilo que eu falei do estudo de afro. Por que você era contra e o que fez mudar a chave para você? Então, porque eu pensava sempre raça como uma questão biológica. Não é biológica. Somos todos uma raça só e tal. Mas o que acontece? A sociedade cria raças, porque cria diferenças sociais. Aí eu falei, não é verdade. No Brasil não tem uma raça só. Porque a gente usa a raça para não falar de desigualdade, para não falar de privilégio, para não falar de subordinação. E aí eu fui mudando porque eu acho que essa sociedade aqui não pode falar em mérito. Eu não estou tirando mérito de ninguém. Mas eu acho que eu mesma, que estudei na USP, sou professora da USP, eu tive muitas facilidades. Fui muito facilitada na vida. Claro. Então você não pode... Então eu acredito em cotas, porque você precisa desigualar para depois igualar. Eu acredito em cotas também, sempre acreditei. Eu acho que não é o melhor dos caminhos, mas é o que a gente tem por enquanto. E precisa de mais coisa. Claro que não é o suficiente. Mas explica pra gente essa ideia da cota e como que ela aparece e se lá fora também é igual. O que está sendo feito de movimentos nesse sentido ao redor do mundo e aqui no Brasil e o que poderia ser feito? Bom, nos Estados Unidos, a era dos direitos civis, né, das leis dos direitos civis, que são os anos 60, 70, que tiveram figuras incríveis, como Malcolm X, Martin Luther King, inclusive com posições diferentes, né? Claro. O Martin Luther King indo pela lei, o Malcolm X achando que não, que era preciso a resistência física. Um mais pacífico, um mais agressivo. Mas, enfim, todos trabalhando nessa ideia dos direitos civis. Essa linguagem dos direitos civis foi muito importante nos Estados Unidos. Né? Essa linguagem dos direitos civis fez com que aparecessem protagonistas negros, fez com que as escolas, o currículo das escolas fossem alterados e fez com que surgissem leis de cotas. Lá também. O que são leis de cotas? São leis provisórias, não são para sempre. Claro, até que você tenha uma igualdade, condições de competição mais iguais. Concordo. Né? E por isso que o lema é: vamos desigualar para depois igualar. A gente vai só cotas não. Eu acredito muito numa educação antirracista. Porque no Brasil, agora, como diz a Angela Davis e aqui a Djamila Ribeiro, não adianta você dizer que você não é racista. Você tem que ser, nós brancos, temos que ser antirracistas. Ou seja, não é uma questão moral, aquilo que eu estava conversando com você, é uma questão prática. O que eu faço todo dia para esse país ser mais igual? Prestar atenção em cada coisa. Em cada coisa que a gente faz, nas palavras que a gente usa, nas pessoas que a gente escolhe. Coisas que você percebe no dia a dia que a maioria das pessoas pode não perceber, que são pequenos deslizes, tratamento, coisas assim que você já percebeu durante a sua vida. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, você tá lá na minha lista negra. Exatamente. Isso já... Fala pra você? Não, assim, você escuta. Em geral. Entendi. Você tá na minha lista negra. Eu já ouvi de algumas pessoas falarem pra mim que assim, você é um negro de alma branca. Isso Já escutei isso também, já escutei inúmeras vezes falas, mas eu acredito assim que tem algumas pessoas que elas... pega pra você, assim, o que te pega mais? A intenção, são certas palavras, são atitudes, o quê? Às vezes a gente percebe que a pessoa ela faz o comentário, mas ela de fato ela não tem noção do que ela tá falando. Isso é mais fácil, porque você pode educar essa pessoa. Agora, por exemplo, quando eu sou abordado pela polícia, por exemplo, sempre tem um comentário racista, assim, tipo... Da polícia? Da polícia. O cara fala assim, de quem que você roubou esse carro? Porra. Tipo, querendo dizer que eu, como negro, não posso ter um carro daquele. Porque não tem uma outra explicação. O cara me olha e fala, de quem que você roubou esse carro? Por que esse carro não pode ser meu? Né? Já escutei muito isso, assim. Então isso é uma coisa que me incomoda. Isso me incomoda bastante. E isso acontece toda hora. Claro. E nós não temos isso. Hoje mesmo eu tava vendo um vídeo de um cara espancando o outro, chamou ele de macaco. Você viu isso? No posto de gasolina.
Mandaram no nosso grupo ou não? Acho que foi isso. Teve recentemente também um time de futebol que foi aqui para um jogo sul-americano que os jogadores foram... Não, do Corinthians, lá, Boca Juniors. Boca Juniors. Tá me imitando macaco toda hora. Toda macaco. O Vini Júnior tá o Vini Júnior, que colocaram ele semana passada. E não fazem nada, velho. Não, e quando colocaram a imagem dele de costas enforcadas... Isso eu não vi. Lá, quando foi com o Barcelona. O jogo, que era uma representação do quê? Do Ku Klux Klan, que é o maior grupo supremacista branco dos Estados Unidos. E ainda tem isso. Quer dizer, de novo, estamos no começo da nossa conversa. Nosso presente está cheio de passado, não é, Lênin?